Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Eduardo Sani. Ele é o CEO da Edsplay Mídia Programática. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e espero poder esclarecer o máximo das dúvidas e com os ouvintes e os telespectadores. Legal, excelente. Para começar a entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você justamente contasse a história da Edsplay. Como e quando foi que a empresa foi fundada? Em que contexto surge a empresa? Legal. A empresa ela surgiu em 2017, então a gente vai fazer 4 anos agora no fim do ano. E ela surgiu no contexto que eu já trabalhava na área de mídia programática, atuando, atendendo algumas agências de publicidade. Fiz uma sugestão para sócios, os meus atuais sócios, com que eles já tinham uma agência de publicidade e eu fiz uma sugestão de a gente se unir e criar uma joint venture para criar a empresa. Então, assim, foi interessante. A gente começou lá em 2017 atendendo os clientes que eles já tinham e conforme a empresa foi crescendo, tendo mais experiência na operação da mídia programática, que eu vou explicar o que a gente foi atendendo mais agências de publicidade, que é o nosso foco. Perfeito. Eu gostaria justamente de entender o que é mídia programática e quais são os serviços que a empresa presta. Tá. Mídia programática, eu dou aula disso, né? Dou aula na SPM, já dei aula na SPM. Eu poderia falar durante 5 horas aqui o que é mídia programática, mas de forma sucinta, é uma forma de eu entregar mídia, ou seja, banners e vídeos, para cada pessoa de uma forma distinta. Então, se 100 pessoas abrirem o celular ou o notebook, eles vão ver banners e vídeos diferentes, de uma forma muito segmentada. Então, isso é melhor para o anunciante, que vai investir menos e vai ser mais assertivo, e para o usuário, que ele vai ver um banner que é condizente com ele. Então, essa é a mídia programática. Completando a pergunta, né, sobre quais são os serviços da empresa. Então, a Edsplay, ela auxilia as agências de publicidade, então atualmente a gente atende 150 agências, a levar esse tipo de campanha para os clientes finais, então para os grandes anunciantes, como fazer que a publicidade deles chegue para o público certo. Então esse é o serviço que nós prestamos. Excelente, excelente. Agora, naturalmente, as relações hoje em dia elas passam pelo ambiente digital e pelo ambiente online. Muitos apostam no atendimento digital como sendo o do futuro. O quanto a Edsplay, que já nasceu digital, se utiliza das novas ferramentas e dos dispositivos digitais e virtuais para facilitar essa comunicação com os seus clientes e também para prospectar novos negócios. Ótima pergunta. O último ano, a gente todos estamos trabalhando no home office, né? Então eu não encontro o meu time, os meus sócios, a gente tem feito reuniões todas online. O atendimento dos clientes é da mesma forma, então é online. E para facilitar, a gente usa muitas ferramentas de troca de mensagem, como o WhatsApp, entre outras ferramentas que existem. Então, apesar desse momento que o mercado está passando, a economia está passando, o investimento no marketing digital aumentou muito. Então, até trago um dado aqui que a gente cresceu no último ano 150%. E a gente teve que contratar pessoas online, treinar as pessoas online e dar o suporte também para eles. Então, foi um desafio, mas hoje a gente está totalmente adaptado a atender os clientes e também treinar pessoas novas usando as ferramentas que a internet possibilita. Então, tem dado certo. No começo é um desafio, mas depois que entra no eixo, tudo certo. Perfeito, Eduardo. Uma outra questão importante que tem sido amplamente debatida é em relação à proteção de dados dos usuários, especialmente no ambiente virtual. Recentemente entrou em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas têm se esforçado para justamente se adaptar a essa nova legislação. Muito em breve, inclusive, aquelas que não se adaptarem poderão ser taxadas, receberão sanções, inclusive multas pesadas.
Eu gostaria de entender quanto você, os seus colaboradores e a empresa estão trabalhando para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor. Perfeito. Isso é um questionamento bem grande quando se fala de mídia programática, né? Porque a mídia programática é baseada em dados dos usuários. Esses dados nós chamamos de cookies, né? Então eu consigo identificar uma quantidade enorme de dados dos usuários para oferecer o melhor produto para ele, o melhor brand. E muitos questionaram, a mídia programática vai acabar que agora com a LGPD, já que a LGPD vai diminuir os dados, o usuário vai ter que aprovar. E pelo contrário, as ferramentas que a gente utiliza na empresa são ferramentas que são internacionais. Então, são ferramentas que vêm de empresas como Google, empresas como Yahoo. Então, essas empresas já tiveram que se atualizar quando surgiu a Lei de Proteção de Dados fora do país. Então, elas já estão prontas para isso. Quando a lei brasileira veio, a LGPD, elas já estavam preparadas. Então, a gente já trabalhava com a aprovação dos usuários, né? E agora, no Brasil, o usuário tendo que aprovar se ele vai possibilitar o cookie, né? Aquele pixel que pega a informação dele, os dados provavelmente, para a gente que trabalha com mídia programática, vão diminuir, por exemplo, porém vão ser mais qualificados. Então, para o usuário vai ser melhor, que ele vai ter que autorizar tudo o que ele vai receber. E para nós, como empresas de mídia, de publicidade, nós vamos ser dados mais qualificados, que são pessoas que aprovaram que querem receber publicidade. Então, a gente vê como um bom caminho a LGPD. Legal, excelente. Agora, você disse que a empresa tem 4 anos de estrada e ao longo desse período vocês conseguiram se consolidar no mercado, conquistar uma carteira bem consolidada, importante de clientes, mas claro que para chegar nesse patamar você precisou superar alguns desafios e eu gostaria que você explicasse para o público que não entende muito esse business da mídia programática, quais foram as barreiras que você teve de superar e hoje em dia, olhando para trás e fazendo uma análise da empresa, qual é o grande diferencial se você for comparar com os outros players, os concorrentes? Tá bom. Bom, desafios, ser empreendedor no Brasil, a frase é muito dita, mas é um grande desafio, né? Então, a gente tem períodos que o país para pela Copa do Mundo, depois tem outros períodos que a economia baixa por causa das eleições, e quando a gente acha que supera tudo isso, vem uma questão de uma pandemia mundial. Então, assim, são desafios muito grandes que uma empresa tem que suprir. Um ponto que não tem muito a ver com a economia e nem com o que acontece em questão de saúde é o entendimento do que é a mídia programática. Então, eu sentia esse desafio, né? As empresas não sabiam, nem as agências de publicidade. Então, para suprir isso, o que a gente fez foi criar uma área de educação. Então, a gente tem uma área de educação na empresa, onde a gente oferece treinamentos para os clientes finais, para as agências e até para os nossos colaboradores. Para quê? Para eu educar o mercado sobre o que é mídia programática de uma forma simples, principalmente de uma forma descomplicada, que qualquer um possa entender. E aí isso facilitou a gente conseguir vender mais e conseguir crescer ao longo dos anos. Perfeito. Agora, na hipótese de um empresário, um empreendedor ou mesmo um profissional liberal ter o desejo e a vontade de investir em publicidade nos ambientes virtuais, na internet, é necessário que ele procure uma agência de publicidade para que a agência faça o contato com a AdSplay ou não? É possível fazer esse contato diretamente com a empresa? Como que o anunciante, o empresário no caso, pode contar com os serviços da AdSplay? Bom, eu até vou completar outra pergunta que eu não respondi ela inteira agora que eu lembrei. Você até perguntou quais são os nossos diferenciais, né? E aí eu já emendo nessa resposta. Empresas de mídia programática existem algumas no Brasil, sim, e usam todas as mesmas ferramentas. Então, são ferramentas do Google, são ferramentas do Yahoo, são ferramentas de empresas conhecidas. Então, eu falo para os meus clientes que mídia programática é commodity. Porém, o que muda de uma empresa para outra é a qualidade do serviço, é a qualidade do atendimento.
E o nosso grande diferencial é isso. A gente tem um time muito grande de atendimento, onde a gente faz pesquisas de satisfação com o cliente, e hoje a gente tem uma taxa de renovação de 85%. Então, quem fecha uma campanha com a gente, fecha uma campanha publicitária, 85% dos clientes renovam. Então, esse é o nosso grande diferencial. E para quem busca esse serviço de mídia programática, ele pode seguir dois caminhos. Ou, se ele já tem uma agência de publicidade, ele pode procurar a agência e a agência nos procura, e a gente faz uma parceria costurada a 6 mãos, né? Isso acontece muito, porque a gente já atende mais de 150 agências de publicidade. Ou, se ele não costuma trabalhar com uma agência ou internalizou esse serviço, que hoje é muito comum, ele pode procurar a Edsplay de forma direta, porque a gente tem um time de vendas hoje com 30 pessoas espalhadas nas principais capitais do Brasil. Então, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente tem em todos os pontos. Então, a gente consegue atender bem, independente de onde ele esteja, e se ele tem agência ou se é um cliente que prefere contratar publicidade diretamente. Legal, muito bom, Eduardo. Antes de encerrar, que tal falarmos de futuro? Há projetos de expansão em curso que 2021, 2022 reservam para a Edsplay? Enfim, o que é possível adiantar para o nosso público? Por favor. Legal. Nesse ano, o que a gente está buscando é ter o Brasil completo, né? Então, estar em todas as praças para ter um atendimento personalizado para todos os estados. Então, acho que faltam 2 estados. A gente vai começar a nossa operação na América Latina, então Chile, Colômbia e México. É onde nós vamos iniciar a operação a partir do segundo semestre. E para 2022, a gente já está em produção de uma plataforma própria de mídia programática para pequenos anunciantes. Então, são os anunciantes que estão migrando para o mundo digital agora. Então, o plano de 2021 é a expansão comercial para a América Latina e 2022 o lançamento de uma plataforma própria da Edsplay para os pequenos. Perfeito, muito obrigado pela entrevista, viu, Eduardo? Parabéns pelo seu trabalho, desejo sorte e sucesso na sua caminhada. Espero que você volte ao programa para contar as novidades da Edsplay. Até a próxima. Obrigado pelo convite e fico à disposição para a próxima. Com certeza, até mais. É isso aí, eu conversei com o Eduardo Sani, ele é o CEO da Edsplay Mídia Programática. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.